Graça e paz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui, Senhor do Bom Fim. Nós estamos nessa manhã prontos para fazermos a nossa leitura devocional e eu quero convidar você a se juntar a mim nessa jornada e extrairmos da palavra de Deus aquilo que nós precisamos. Portanto, vamos nos juntar agora, vamos fazer a leitura de Tessalonicenses. Hoje nós vamos começar a leitura do livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu, junto com você, vamos fazer essa leitura e meditação, que são os passos do nosso devocional, né? Nosso devocional, ele compreende de 4 passos, né? 4 passos básicos. A gente ora, a gente lê e medita, a gente aplica e a gente memoriza um versículo. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta cheia de curiosidade, cheia de coisas interessantes. Para nós é uma carta curta, né? Porém, muito poderosa, muito forte para nós, igreja do século XXI, né? Estamos vivendo desafios tão parecidos quanto os irmãos, né, daquele tempo, daquela igreja. E na primeira coisa que nós vamos fazer, orar. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos meditar na palavra. Vou deixar aberto aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Na verdade, no início eu vou fazer uma pequena introdução, né? E depois a gente vai dar continuidade, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, te bendizer, te agradecer nesta manhã. Porque estamos, Pai, na tua presença, porque estamos adorando o seu nome, vivendo para o louvor da tua glória, dedicando tudo que nós somos, tudo que temos, trazendo à nossa memória quem o Senhor é para nós. Buscando, Pai, nos melhorar, buscando te conhecer, buscando um relacionamento contigo. A tua palavra nos instrui que quando nós nos inclinamos para te buscar, o Senhor também se inclina para nós. Por isso, Pai, eu quero te agradecer nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito, pelo ar que nós respiramos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, pela grandeza do teu poder, pela majestade da tua presença, pela glória poderosa que o Senhor carrega, por tudo que o Senhor é. O Senhor é grande, poderoso, longânimo, bondoso. O Senhor é a origem de tudo. Sem o Senhor, nada do que foi feito se faria, não existiria. Por isso eu te louvo, porque o Senhor é digno de glória, digno de honra, digno de adoração, de reverência, de louvor. O Senhor é poderoso. E eu te louvo e dou o devido reconhecimento. O que seríamos sem o Senhor? O Senhor é tudo para nós. E por isso o mínimo que nós podemos fazer é te louvar, te bendizer, te adorar, buscar te conhecer. O Senhor é manso e humilde de coração. E nós estamos aqui para te buscar porque queremos também aprender de ti, Senhor. Tu és a rocha firme em que estamos firmados. Por isso eu te louvo e te agradeço. Obrigado por luz chegando ao nosso entendimento. Obrigado por libertação na nossa mente. Eu declaro a nossa mente cativa agora ao poder de Deus. Eu declaro todo sofisma, toda fortaleza sendo derrubada agora, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é poderoso. A sua palavra é poderosa. Que poder grandioso que há na palavra de Deus. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E o que mais ele não pode ressuscitar na nossa vida? Não é verdade? Ele ressuscita sonhos, ele ressuscita ministérios, ele ressuscita projetos, relacionamentos, ele ressuscita tudo aquilo que está debaixo do poder da morte.
quando nós clamamos e buscamos o poder de Deus, o poder da ressurreição, ele traz vida para nós. Vida em todas as áreas, nas áreas, nos órgãos que estão precisando de vida. E eu declaro agora o poder de Deus alcançando todos os seus órgãos e os meus órgãos, todos os nossos neurônios, todas as nossas células. E onde estiver uma célula com princípio de morte, aonde tiver uma célula que esteja se rebelando, eu declaro o poder de Deus chegando lá agora, no nome de Jesus. Eu declaro em toda a vida que há nesta terra, que está pensando em desistir, o poder de Deus chegando lá e dando vida. Todo lugar, toda pessoa que está pensando em morte, que está respirando morte agora, que está planejando morte, eu declaro o poder de Deus chegando naquele lugar onde há temor. Aqueles que já ouviram falar do Senhor, chegando vida agora, em nome de Jesus. Eu anulo toda morte, todo poder de morte. No nome de Jesus. Aqueles que já conhecem a tua palavra, Senhor, e que estão, Pai, caminhando para a morte, que estão caminhando para a desobediência, eu declaro o teu poder chegando e alcançando essa pessoa agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda desobediência batendo em retirada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Selma, graça e paz. Beth, seja bem-vindo, irmão Sérgio. Vocês que estão aqui, pastor Adriano, seja muito bem-vindo. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor é bom. Tessalonicenses, capítulo 1. Quero convidar você a fazer essa leitura juntamente comigo e clamarmos o poder de Deus para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão no caminho da perdição. Eu declaro o Senhor trazendo de volta aqueles que já conheceram o Senhor e que estão caminhando para o caminho da escuridão e das trevas. Eu declaro os olhos abertos, o entendimento iluminado. Eu declaro restauração. Eu declaro a vista sendo, Pai, limpa. Eu declaro um temor, uma fome, uma sede de vida. Eu declaro não se conformando com as trevas, não tomando forma do mundo. Em nome de Jesus, o Senhor abrindo os olhos daqueles que estão, Pai, cegos, levados pelo engano. Eu declaro todas as trevas caindo agora, em nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, olha. Bom dia, meninos. Olha só as curiosidades de Tessalonicenses. Nós concluímos o livro de Colossenses e estamos avançando para Tessalonicenses. Nós sabemos que quem escreveu Tessalonicenses foi Paulo, né? Está escrito lá, mais ou menos em 51 depois de Cristo, e o foco, a palavra-chave de Tessalonicenses é a vida cristã. A vida, quando a gente fala vida cristã, nós não estamos falando só de santidade ou de um aspecto da vida, mas de toda a vida inteira, né? Tudo aquilo que envolve a vida de um cristão. E ele escreveu baseados nos relatos de Timóteo. Timóteo era um auxiliar dele, né? Vocês sabem. Timóteo era aquele que se juntou com Paulo para que Paulo, na verdade, o chamou. Ele era jovem, mas estava agora firme no ministério. E Paulo se juntou, Paulo convidou Timóteo para ser discípulo dele e está sendo preparado. E ele ficou parceiro de Paulo na propagação do evangelho. E ele escreveu, enquanto Paulo ficava na prisão, ele mandava os escritos, os relatórios, né, do que estava acontecendo nas igrejas. As igrejas que Paulo tinha fundado durante suas viagens missionárias, e esses relatos de Timóteo foram a base para essa carta,
né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os três principais primeiros capítulos são sobre Paulo desejando visitar a igreja de Tessalônica, sua preocupação com eles e como se animava em escutar como tinham estado. Paulo instruiu os crentes em Tessalônica sobre como viver uma vida santa em Cristo Jesus. Ele diz que as pessoas que morreram em Cristo Jesus também vão para o céu quando ele voltar. E o livro termina com as instruções finais da vida de Cristo. Também vale ressaltar que ele vai falar sobre o fato de que Jesus vai voltar, sim, né? Fala sobre a volta de Cristo. Há pelo menos uma referência à volta de Cristo em cada um dos capítulos de 1 Tessalonicenses. Então, uma das coisas é a vida que nós temos em Cristo, a vida que o cristão ganha, a promessa de que Jesus viria buscar. Ele sempre vai falar sobre isso, né? Sempre vai citar, e pelo menos um versículo em cada capítulo. São 5 capítulos e nós vamos começar agora. Quero que você se anime, né, para ler comigo. Ele diz assim: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentaram como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Esse capítulo, ele é o capítulo de introdução, né? Ele saúda aquela igreja, saúda aqueles irmãos e todos que estão lá. Oi, Vitória, seja muito bem-vinda. Você e os irmãos que estão acompanhando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Viu que o irmão Sérgio está dizendo que vai precisar sair, mas está tudo bem. O irmão Sérgio, depois você pode acompanhar a leitura de Tessalonicenses no vídeo que vai ficar salvo, tá bom? Lá no Reels do IGTV da igreja. E então, Paulo está saudando esses irmãos. Esses 3 homens, eles estão escrevendo e dizendo: nós saudamos vocês e dando as boas-vindas a eles. E depois ele diz para aqueles irmãos que sempre dar graças a Deus, porque eles têm notícias de que aqueles irmãos continuam firmes, né? De que eles continuam, na verdade, do amor que eles têm e do trabalho que eles fizeram. Eles estavam enfrentando dificuldades, sabe? Segundo comentários bíblicos aqui, o contexto dessa carta é de que esses irmãos estavam enfrentando dificuldades para se manter na caminhada, né? Estava lendo um comentário
de Tessalonicenses aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eles tinham muita dificuldade, eles estavam enfrentando os desafios da vida cristã, né? E Paulo escreve para fortalecer esses irmãos, para que eles não retrocedam, apesar de todas as adversidades com que eles vêm enfrentando, né? Na caminhada cristã. Ele fala muito sobre esperança para um mundo desesperançado. É o tema de primeira carta de Tessalonicenses. Inclusive, a esperança desse povo era justamente as promessas de que Cristo estava preparando uma situação melhor. Né? Contam que a situação daquele povo era tão desesperadora, eles não tinham esperança, era um povo que não tinha esperança, mas Cristo, essa mensagem que chegou para ele, era a esperança deles, era o que dava a esperança, né? Ele diz assim, no 4, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que lhes dizíamos, e vocês também sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Sabe, eles enfrentaram muita dificuldade porque os judaizantes, eles perseguiram demais os crentes, os cristãos de lá da Macedônia. Então, os judaizantes, aqueles que estavam na religião judaica, não aceitavam que eles agora se converteram para um novo tempo, né, para uma nova realidade, que eles agora têm um novo Senhor. Então, eles começaram a perseguir muito essa igreja. Os irmãos de lá, de Tessalônica, eles enfrentaram muita dificuldade. Havia muita perseguição sobre a vida deles, né? Para que eles permanecessem firmes, eles precisaram se manter fiéis, porque senão eles estavam a ponto de desistir, né, da caminhada. Eles estavam a ponto de desistir da caminhada com Cristo por causa das perseguições. O objetivo é mostrar que a mensagem de 1 Tessalonicenses nunca foi tão relevante como é hoje. A cultura que cercava a igreja de Tessalônica é muito semelhante à nossa própria, devido à imoralidade desenfreada e à hostilidade contra a fé cristã. Os cristãos de Tessalônica estavam confusos e perturbados com falsos ensinamentos a respeito da volta de Cristo. Da mesma forma como muitas igrejas estão atualmente, e Paulo escreveu essa carta para nos ensinar a perseverar. É uma mensagem de esperança para um tempo difícil como os nossos hoje. Você sabia que, assim como uma espécie de pano de fundo, quando Paulo ensinou para eles que Jesus voltaria para buscá-los, eles ficaram tão eufóricos e achando que isso era tão rápido que eles não queriam mais trabalhar, que eles não queriam mais empreender nenhum esforço para nenhuma outra coisa. Eles estavam lá esperando que Jesus viesse buscar naqueles dias. E esse tipo de comportamento foi muito ruim para eles, porque eles começaram a enfrentar dificuldades financeiras, dificuldades para se manter. Esse é o problema dos ensinos errados ou do entendimento errado de uma mensagem. Por exemplo, se alguém ficar dizendo que Jesus volta, o povo marca tal dia, né? Ah, daqui 2 anos Jesus vai voltar. E Jesus não deixou agendado. Deus não deixou marcado em lugar nenhum o dia que ele voltaria, justamente para não causar problemas desse tipo. Então, os irmãos de Tessalônica ficaram tão eufóricos,
Então, eles entenderam errado a instrução de que Cristo voltaria e eles acharam que era naqueles dias. E eles começaram a enfrentar dificuldade, eles não queriam mais trabalhar, eles acharam que Jesus Cristo voltaria naqueles dias e estavam lá, parados, esperando, só orando, né, jejuando. Só que eles também enfrentavam severa perseguição. Severa perseguição dos judaizantes, dos religiosos, daqueles que da religião que eles viviam, que era o judaísmo. E Paulo escreve para ajudar esses irmãos, para dizer para eles que eles precisam perseverar, que eles precisam se manter firmes. Aí ele diz assim, ó: eles se tornaram exemplo para todos os irmãos na Grécia, porque eles estavam firmes. Então essa palavra começou a se espalhar. A fé que aqueles irmãos tinham se tornou conhecida em todo lugar. As pessoas têm comentado como eles acolheram e deixaram os ídolos. Por isso que eles sofreram perseguição, porque a mudança foi rápida. Eles se converteram e adotaram mesmo um estilo de vida cristão. Eles também comentam como vocês esperam do céu a vinda de nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está por vir. Amém? O irmão Sérgio parece que está relatando um problema que teve lá, né? Nós vamos interceder para que tudo corra bem, para que ele consiga resolver. Que todas as situações contrárias sejam revertidas no nome de Jesus. E o Senhor dando força e sabedoria para ele aprender a lidar com todas essas coisas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, olha só, esse é um dos versículos que nos atestam que o Senhor nos livrará da ira que está por vir. A Natália, que ira é essa? Quero dar as boas-vindas também a Jaine, né, minha afilhada que está aqui, ó. Então, existe uma ira, queridos, que está por vir. A ira de Deus, que está para ser derramada sobre a humanidade, sobre as pessoas que permanecem no pecado, sobre a ira de Deus é sobre o pecado, é contra os pecados. A ira de Deus não é contra as pessoas, mas o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, diz que Jesus Cristo, aquele que nós estamos aguardando a sua volta, que nós não sabemos qual é o dia, mas que é iminente, a sua volta é iminente. Nós acreditamos na iminência da volta de Jesus, que o que significa iminência? É a qualquer momento. Por que nós acreditamos que é a qualquer momento? Porque todas as promessas que tinham para acontecer, todas as profecias que precisavam se cumprir, já se cumpriram, de modo que agora o que nós percebemos é o tempo último, aquele que não tem mais nenhuma profecia para se cumprir, apenas a expectativa da volta. Na verdade, não da volta, é do arrebatamento. É assim que nós cremos, porque Jesus disse: eu vou, e pediu lá em João 17, orando ao Pai, que onde ele estivesse, a igreja, os que creem também estivessem junto com eles. Ele disse: eu não vou deixar vocês, eu vou preparar lugar e depois eu volto para buscar vocês. Então a Bíblia também fala de uma ira que está para vir, para ser derramada sobre a terra. Mas o que nós cremos que o Senhor Jesus nos resgatará, nos tirará daqui antes de que essa ira de Deus seja derramada. Porque a ira de Deus é julgamento já para aqueles que estão na desobediência, para aqueles que quando completar o tempo, que nós não sabemos qual é o tempo, Jesus diz, né, os discípulos perguntaram quando era o dia que ele voltaria, e ele disse que não, só o Pai sabe, é um plano que Deus é quem sabe, e que tem dois eventos ainda para acontecer. Um é o arrebatamento e o outro é a segunda vinda de Cristo. Então nós cremos, você
precisa também entender que existem vertentes, existem estudiosos, pessoas que acreditam que Deus vai permitir que os que creem nele, os cristãos, passem pelo momento da tribulação, passe por esse momento de ira que será derramada sobre a terra. E existem outras vertentes, outro tipo de crentes que acreditam que não, que antes da ira ser derramada na terra, antes que aquilo que a gente lê no Apocalipse, naquelas taças, aquelas coisas desastrosas acontecendo, naquilo ali, quando acontecer, a igreja não estará aqui na terra, que antes daquilo acontecer, o Senhor arrebatará a sua igreja. Nós acreditamos nisso, nós somos pré-tribulacionistas, eu creio, né? Esse é um dos versículos que me diz que, olha só, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Então nós acreditamos, assim como Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, e lá no início ele diz assim: a todos, ó, aqui ó, nós, Paulo e Silas, Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Então, eu e você, ou todos aqueles que creem, a todos aqueles que vão vir a crer, que estão em Cristo, que estão salvos em Cristo. Lembra sempre da taça que eu sempre digo, nós estamos nele, mergulhados nele. Quando a gente crê em Senhor Jesus e entrega a vida para ele, a gente vem para Cristo, a gente é tirado do mundo e vem para Cristo. Então, depois, qual é a promessa? Ele virá buscar a sua igreja. Isso se chama arrebatamento. O arrebatamento seria esse nos livrar, seria o livramento da ira. Então, antes de Deus derramar sua ira sobre a terra, que seria o julgamento, você concorda que ira denota uma coisa ruim? Se Deus fica irado, o que pode acontecer? Só que a ira de Deus não é que nem a gente fica irado por causa de uma situação que aconteceu, não. A ira de Deus é contra o pecado que vai aumentar na terra. As pessoas vão continuar pecando e não tem mais temor, e vão pecar de um jeito, pecar de outro, e não tem, sabe? Apesar dele ter enviado a solução, Jesus Cristo, muita gente vai preferir continuar no pecado. Então, um dia vai vir a ira de Deus sobre o pecado, sobre as pessoas que estão ainda no pecado. Porque Deus as livrou e elas não quiseram. Deus enviou o Salvador e elas não quiseram. Então, o que é que nós cremos? Por esse versículo, que Jesus vai vir nos buscar, nos arrebatar e vai levar a gente com ele para o céu, enquanto que na terra os que ficarem vão estar passando por uma tribulação, por uma dificuldade. Então, nesse capítulo, até aqui no versículo 10, nós podemos perceber que, como nós hoje, os irmãos de Tessalônica estavam aguardando do céu o arrebatamento. Aqui nós cremos, ele fala a vinda de Jesus. Essa vinda de Jesus não vai ser para todos o arrebatamento, né? Como a gente crê que o arrebatamento vai ser somente para os cristãos, a Bíblia menciona que ele levará a igreja. Então, só quem vai ver esse evento é a igreja. O mundo, as pessoas que ficarem, só vão saber o efeito, vão perceber o efeito. Cadê fulano que estava aqui? Cadê os crentes? Cadê aqueles que verdadeiramente pregavam o evangelho? Então, a igreja que tem poder que tem autoridade sobre o diabo, sobre as enfermidades, sobre toda a ação do inimigo, ela vai ser tirada daqui e vai ser arrebatada. Essa é uma vertente, e é uma vertente que nós cremos. Nós somos chamados de pré-tribulacionistas. Significa que nós, antes de chegar a ira, antes do arrebatamento, nós seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Ele nos livrará da ira que está por vir.
Tem os pós-tribulacionistas, que crê que a igreja será levada aos céus depois que passar pela tribulação, pela dificuldade, que Deus vai estar julgando o povo aqui na terra, mas a igreja vai ser livrada ainda no meio da tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. Nós não cremos assim, nós cremos nas escrituras que afirmam que nós seremos livres da ira, como está escrito nesses aqui. Ressuscitou dos mortos e nos livrará da ira que está por vir. Então, esse capítulo 1 mostra que esses irmãos de Tessalônica estavam também com a expectativa de que Jesus viria buscá-los. E só que um entendimento errado, como eles entenderam errado, achando que qualquer hora Jesus viria naqueles dias, eles não queriam trabalhar, não queriam se envolver, não queriam empreender nenhum esforço, estavam lá e por isso eles estavam enfrentando algumas dificuldades. Por isso que Paulo escreveu essa carta, tá bom? Então, eu quero só que nesse devocional você foque nessa questão de que nós precisamos permanecer firmes nas promessas e buscar, pelo poder do Espírito Santo, entender as coisas direitinho para que a gente não venha cometer nenhum erro, nenhuma falha. E também eu quero mencionar que eu vou dar continuidade no capítulo 2, porque, conforme vocês viram, ontem eu não consegui fazer por causa daquele incômodo, né, que eu até comuniquei a algumas pessoas que não consegui realizar a leitura ontem. Então, vamos para o capítulo 2 de primeira carta aos Tessalonicenses. Volto já já com o capítulo 2, darmos continuidade e ver o que Paulo está escrevendo para aqueles irmãos. Me aguarde que eu vou encerrar esse vídeo, vou deixar salvo e depois eu vou começar o capítulo 2 e você pode me acompanhar, tá bom? Beijo no seu coração, a gente vê no instante. Tchau, tchau.